Ok, pessoal, vamos dar início à instalação do Windows. Na primeira aula eu mostrei para vocês aí quais são as versões do Windows 7, tá? Falei também um pouco do requisito, né, necessário para você instalar o sistema operacional aí no teu computador. É, Aqui no curso eu vou instalar uma versão 32 bits do Windows Ultimate. Se você tiver uma versão 64 bits, para instalar, o procedimento é o mesmo, tá? A única diferença do 32 para os 64 bits é o tamanho de memória que cada sistema suporta. O 32 bits suporta apenas 3 GB de memória, tá? Se você tiver 4 GB, 6 GB, 8 GB na sua máquina, o sistema simplesmente não vai achar essa memória, você vai perder, tá? Então você vai estar perdendo desempenho no seu computador. Já a versão 64 bits, é, ele suporta acima de 3 GB de memória. A principal diferença, é claro que tem algumas outras diferenças, tá? Entre CPU, etc. Mas a principal diferença é essa. Se você tiver mais de 3 GB de memória, você tem que instalar uma versão 64 bits. Caso, caso você for instalar uma versão 32 bits, de até 3 GB de memória. Caso você for instalar com mais memória, você vai perder. Você simplesmente o sistema não vai achar aquela memória, então você vai estar perdendo desempenho do teu equipamento. Antes de tudo, temos que configurar o BIOS, tá? É o boot inicial no computador, ou seja, você coloca o CD, tá? O CD do Windows, aí no drive de disco, CD-ROM, gravador de DVD, seja lá o que você tiver aí, você instala ele. A gente tem que entrar no BIOS do computador e preparar, tá? Para o computador achar e inicializar aí no seu CD para você começar a instalar o Windows. Como a gente tem que fazer isso? A gente liga a máquina, coloca o CD lá dentro e assim que o CD, o computador começar a dar o pulso, checar, tá, a memória, checar HD, teclado, mouse, a gente pressiona a tecla Del, tá? Na maioria dos computadores é a tecla Del. Pode ser que seja a tecla F2, tá? F11, dependendo do seu equipamento. A maioria dos computadores é a tecla Del. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que você deve proceder. Repare aí que está checando ali, checou a minha memória, tá? Eu tenho 1 GB de memória. E aí ali está falando para você entrar no setup, ou seja, no BIOS, você precisa entrar, apertar a tecla Del. Você fica pressionando a tecla Del, olha lá, entrou, tá? Essa aqui é o BIOS do computador, o setup. Aqui a gente configura tudo. Aqui ele vai mostrar para mim minha memória, mostra a data, tá? Às vezes a sua BIOS aí seja mais completa do que a minha, tenha mais funções. Isso depende de cada fabricante, tá? Cada fabricante de BIOS. O que a gente quer fazer aqui é o que? Alterar o que? O boot, né? Para inicializar a partir do CD. Eu venho aqui na guia boot, tá? Com as setas, tá? Do teclado. Boot Device Priority, ou seja, aqui eu vou selecionar da prioridade, tá? É, aonde eu quero que seja dado o boot, onde seja inicializado o computador. Seleciono a aba boot, tá? Aqui eu posso mexer com as teclas, seleciono boot e dou enter, tá? Veja que o meu primeiro boot está selecionado o flop disk, ou seja, é o drive de disquete. Meu computador nem tem drive de disquete, mas aqui na minha BIOS ele está configurado, ou seja, então eu vou alterar. Eu dou enter na primeira opção, tá? E escolho o CD-ROM. Muito simples, não tem erro. Vou configurar meu segundo boot aqui, tá? A prioridade para o HD, para o hard disk. Pronto, só isso, não tem segredo. É só isso, você aperta ESC, tá? Para voltar para o menu principal. Veja que voltou as abas lá em cima. E é isso. Aqui a configuração do flop, tá? Eu vou desabilitar o meu, que eu não tenho. Você pode fazer isso. Geralmente, isso é na minha aqui na principal, tá? Mas se a sua for igual à minha, a minha aqui eu estou emulando o sistema, então é um pouco diferente da tua aí. Mas basicamente é a mesma coisa. Boot, enter em cima do que eu quero alterar, altero, dou enter de novo, ESC. Pronto, agora eu preciso salvar essa configuração. Se eu simplesmente resetar o computador, ir lá no botão reset e resetar, eu vou perder tudo que eu fiz aqui. Então eu tenho que vir aqui em exit, exit save changes. Tá vendo aí, ó?
Aqui sim, aqui eu vou sair e vou salvar as configurações, as alterações que eu fiz aqui agora, tá ok? Então é só apertar Enter que o CD já vai inicializar, que o computador já vai inicializar a partir do CD.